Ah, eu acho que já entrou sim, que eu tô vendo aqui, ó. Mais 6, mais 7, eu não consigo saber se são elas, Kleber. Silvinha. Marcinha, Kleber, Silvia, Oi. bom dia. Bom dia, Vou dar uma Rô. palavrinha logo no comecinho, tá? Tá, a Silvia chama você, então, depois da professora Vanessa, tá bom? Tá bom. Depois que ela lê a pauta, tá bom? Ah, tudo de bom, nosso Pra dia. você Bom também. Muito dia. obrigada, Rô. Ah, Bem-vinda. Márcia, nós estamos com 19, tá? Tá. Bom dia, Bom, professores. bom dia. Bom dia, Nós, Rita. Bom dia. nós temos 2 minutinhos ainda, né? O Douglas. pessoal. Douglas, pede para ela entrar, sair e entrar de novo, que eu não estou vendo ela aqui presente aqui. Não está aparecendo é para mim. Pede para ela entrar, explica para ela, pede ela entrar lá no calendário nos anos iniciais, lá certinho, que eu já admito ela aqui, mas não está aparecendo. Quem é, Kleber? Ela tá falando com o Douglas, a Edenilde, não tá conseguindo entrar. Ah, eu mandei o link para ela também. Eu também mandei. Bom, Kleber e Silvia, são 9h59. Acho que os nossos professores conseguiram conectar, né? Você consegue ver aí, Kleber? Consigo, sim, o PPT está aparecendo, certo? Tá, tudo Bom certo. dia, Silvia? professores. Oi, Bom dia. Rita. Rita? Oi, Rita. Que saudade de você. Tudo bom, minha querida? Realmente, bom dia para vocês todos. Tá, deixa eu só atender um telefone aqui que deve ser professor. Kleber. Alô? Oi? Alô? Kleber, como está meu áudio, por favor? Tá bom, fale um pouquinho mais alto, por favor. Tá muito baixo. O máximo que eu consigo aqui no meu microfone. Eu consegui que o Gustavo Tentei pelo fone e não consegui também. Aqui, ó, pelo Gustavinho eu consegui. Daqui da Marta parece Bauru. É você? Você pela Minha tá bem baixinho. Bom, aqui, ó. Silvia e Kleber, vamos então? São 10 Vamos. horas exatamente? Ok. Silvia, Kleber, bom dia. Bom dia. Vamos lá? 10 horas. Silvia? Bom dia, professores. Sejam todos bem-vindos nesta sexta-feira de formação. Estamos muito felizes em estar reunidos com vocês, mais esse ATPC, né, dos anos iniciais. Estamos num momento atípico, estamos trabalhando remotamente, né? Vamos aproveitar ao máximo esse tempo de formação que estamos tendo via ferramenta Teams da Microsoft e espero que estejam todos com saúde, em suas casas, com suas famílias também com saúde. E vamos iniciar a nossa ATPC. Por favor, Kleber. Próximo slide, Kleber. Um momento. Ai, Gustavo! Cadê o Gustavo? Vem aqui, ó. Dúvidas, nós vamos... Eu vou ativar o mudo aqui de todo mundo, só um momento. Ok, Kleber. Aí você liga o seu, pronto. Pode iniciar, você pode voltar, Silvia. Aciona o seu, por favor. Silvia? Oi. Isso, pode... Dando continuidade, né, vamos utilizar esse formulário pelo Bitly para eventuais dúvidas ou algumas sugestões que vocês queiram dar, né? Então, está aí bit.ly/ANMiracatu. Próximo. Um momento, que aqui é... Então, vamos às orientações iniciais. Quando vocês forem utilizar o chat da reunião, por favor, indiquem o nome de vocês e o nome da escola, tá?
vou enfatizar a vocês para manterem seus microfones desligados durante as orientações e também fazer as eventuais anotações que vocês acharem pertinentes. Então, vocês vão anotando e podem também tirar suas dúvidas através do chat, ok? Mais uma vez, por favor, manter os microfones no mudo, desligado, né? E também a câmera. Próximo. A ambientação da ferramenta Teams. Então, aqui no computador tem uma barrinha logo abaixo, né? Ali onde tem uma câmera, vocês devem deixar desligado durante as orientações, né? Ao lado tem o microfone. Temos também agora a ferramenta para levantar a mão quando, né, tiver a nossa interação. E o chat, que fica também ao lado da mãozinha. E no final da barra tem esse telefonezinho em vermelho, que é para desligar a reunião, para sair da reunião. No final, todos devem sair por clicar nesse botão, ok? No smartphone, a barrinha ela é um pouco diferenciada, tá? Ela fica mais abaixo, também tem lá a câmera e o microfone, que devem estar desligados durante as orientações. O chat já fica acima, né? Dá mais uma barrinha mais acima. Você pode utilizar para as dúvidas, ok? Pode seguir, Kleber. Próximo, Kleber. Passou, já está com a professora Vanessa. Bom dia. Bom dia. Agora, com vocês, a nossa dirigente, Vanessa, professora Vanessa. Bom dia, professora. Bom dia, professora. Bom dia, Márcia. Bom dia, Kleber. Bom dia, professora. Bom dia, equipe de supervisão e aos PCNPs que estão presentes na sala. Bom dia, professores e professores coordenadores dos anos iniciais. Espero que todos vocês estejam bem e desejo para vocês uma excelente sexta-feira, um dia repleto aí de muitas aprendizagens, de muita socialização de boas práticas. O tempo é curto aqui, mas eu espero que vocês aproveitem da melhor maneira. A gente está se dedicando muito essa semana aqui na diretoria de ensino para entregar os materiais de apoio à aprendizagem em casa para as crianças, né? Então, houve esse processo na escola, as crianças que moram mais longe, a gente está ajudando isso nessa logística. Então, todos os municípios têm se empenhado muito no apoio, algumas prefeituras nos auxiliando. Aqui em Miracatu, a gente mesmo que tem ido, né, PCNP, eu, enfim, a gente tem ido buscar essas crianças para poder chegar com esses materiais na casa delas, né? Então, o trabalho é esse, né? É tentar fazer o melhor sempre pelos nossos pequenos. Então, com essa energia, né, de pensar nas nossas crianças, né, nas casas delas, eu deixo um abraço carinhoso e desejo uma excelente formação no dia de hoje para vocês. Um bom trabalho. Obrigado, professora. Obrigada, professora. Kleber, por favor. Já está. Agora eu vou apresentar a vocês a nossa equipe, né? A nossa equipe é composta pela professora Márcia, PCNP dos anos iniciais, o professor Kleber, PCNP de Tecnologia Educacional, eu, a professora Silvia, PCNP da Educação Especial. Próximo, Kleber, por favor. Também fazem parte da nossa equipe a nossa querida dirigente, a professora Vanessa, as supervisoras
Rosana e Daniele, e o nosso diretor do núcleo, o professor Adriano. Agora nós vamos dar sequência à pauta. Não aparece, nem no coisa. Vou pedir A pra nossa ela. pauta, a justificativa dela está na resolução 72, né? Os objetivos gerais são orientar os docentes sobre os registros durante o período de distanciamento social, orientar os docentes quanto ao uso da ferramenta Diário de Classe Online, apresentar o material de apoio ao professor na 26ª AP e, ao final, proporcionar momentos de interação com os participantes. Próximo, Kleber. Momento. Rosana, eu vou te chamar você, tá? Oi? Próximo, Kleber, por favor. Já está as atividades. Apareceu na sua tela? Não, ainda não. Para mim não apareceu. Ok. As atividades de hoje, as considerações iniciais que foram feitas por mim, né? A fala da nossa dirigente, a professora Vanessa, a leitura da pauta. Será feita uma indicação literária pela professora Márcia. Teremos um momento de estudo do material de apoio do professor da 26ª AP. Alguns informes técnicos feitos pelo professor Kleber. Orientações sobre os registros na sede, diário de classe online, também feito pelo professor Kleber. Os registros no temário pedagógico, também pelo professor Kleber. As interações por todos os professores, né? E as considerações finais serão feitas pela professora Márcia, pelo professor Kleber e por mim, pela professora Silvia. Ok? Agora eu vou chamar a supervisora Rosana. Bom dia a todos. Bom A dia, minha professora. fala... Posso falar? Estão ouvindo? Sim, claro e alto, por favor. A minha fala hoje é agradecimento, respeito e admiração. Aí eu fico emocionada. Agradecimento a essa equipe, PCNP, diretoria, que tem se dedicado em proporcionar apoio aos professores, à equipe gestora, tá, possibilitando que os alunos, né, tenham esse acesso, os professores, respeito e admiração pela equipe gestora, coordenadores e, especial os professores. A gente tem acompanhado as ATPCs, tenho falado com os diretores, os gestores, sobre a dedicação e as ações pedagógicas desenvolvidas por vocês, professores. Vocês são um alicerce desses alunos. É um agradecimento muito, muito especial a vocês, tá? Estamos aqui, tá, apoiando vocês, podem buscar apoio, tá, telefonar, agradecer à equipe gestora pela distribuição com todo cuidado aos alunos, aos pais, aos coordenadores, tá? Professores, sintam-se abraçados. As ações pedagógicas desenvolvidas por vocês, não tem palavras, tá? Todos os esforços de vocês. Sintam-se abraçados, se cuidem e que a gente logo se encontre todos com saúde. Um abraço a todos. Obrigada, professora Rosana. Oi? Vocês estão Marta? me ouvindo? Sim. Agora eu vou passar A a professora palavra. Ednilde também, a professora Vera. A professora Ednilde e a professora Vera também vai falar. A supervisora Ednilde, né? E a professora Vera. Ednilde? Olá, bom dia. Bom dia, professora Denilde. Me ouvem bem? Muito bem. Ah, que bom. Bom dia.
Bom dia, então, a todos, os meus colegas queridos, supervisora Rosana, minha amigona do coração, supervisora Vera, também uma grande amiga, os queridos PCNPs, que eu admiro tanto, Márcia, Kleber, Silvia, e todos os professores dos anos iniciais. É uma alegria estar aqui com vocês, acompanhando e participando. Eu sou Ednilde, como já falaram, supervisora de ensino. Não acompanho os anos iniciais diretamente, mas acompanho indiretamente por conta da minha amiga. Estamos sempre juntas, né, Rosana? E a gente conversa bastante a respeito desse trabalho que eu acho fundamental, de fundamental importância, porque esse trabalho vai ficar marcado para sempre, né, na vida escolar dos nossos alunos. Além de ser supervisora, eu sou mãe, né, que é a função mais maravilhosa, creio, que a gente tem na vida, e tenho 2 pequenos que estão nos anos iniciais, um no 4º ano e outro que é público-alvo da educação especial. Então, além de ser profissional da educação, estou vivenciando na prática esse trabalho de realizar as atividades com os filhos em casa, né? Ontem até conversei com a Silvia, que é da educação especial, um pouco a respeito disso. Então, eu creio que talvez por isso seja tão apaixonada também pela educação dos anos iniciais, e claro, pela educação especial também. E também já fui professora, iniciei minha jornada, né, na educação nos anos iniciais. Eu lecionei 8 anos como PEB 1, né, do município, dos municípios, porque trabalhei em 3, trabalhei no município de Cajati, Ilha Comprida, Iguape, sou de Iguape, né? E então também tenho um pouco dessa experiência dos anos iniciais e é apaixonante esse trabalho. Por isso, parabenizo desde já vocês, professores, que, como a Rosana falou, são o alicerce dessas crianças. Muitas vezes sendo vocês a única referência que eles têm, né, de adulto, de ser humano, e principalmente os únicos que estimulam, né, essa vida escolar. Então, eu parabenizo todos vocês pelo trabalho. Sei que não está sendo fácil, até porque nós também temos as mesmas dificuldades de vocês sobre o acesso. Creio que para as crianças dos anos iniciais, esse acesso também é mais difícil, se nós não tivermos o apoio dos pais, e sei também que em algumas famílias isso é bem delicado, bem comprometido. Por isso, eu parabenizo o trabalho de vocês, porque eu sei que vocês estão fazendo, né, de tudo o melhor que vocês podem para que esses alunos eles sejam atendidos da melhor forma possível, tá? E aproveito também esse momento já para parabenizar essa equipe excelente dos anos iniciais, os PCNPs, Kleber, Silvia e a Márcia, que é super experiente, está há muitos anos, né, à frente do trabalho dos anos iniciais, a minha querida colega Rosana, também muito apaixonada, briga direto pelas escolas, pelas 2, né, que nós temos. Então, parabenizo, tá? Vocês, admiro demais o trabalho que vocês fazem, e é esse o caminho. Os anos iniciais, como eu falei, são de fundamental importância, porque eles deixam marcas, né, para a vida escolar inteira dos nossos alunos, e a gente espera que essas marcas sejam positivas, e tenho certeza que todos vocês, professores, trabalham nesse sentido. Então, parabéns, e que nós tenhamos uma boa manhã no ETPC, tá bom? Obrigada, passo a palavra. Obrigado, professora Edenilde, pelas palavras. Obrigada, minha querida. Um bom dia a todos. É muito prazer estar aqui com vocês nessa manhã, né, nesse momento nosso, em mais um espaço que nós temos aqui. Aqui é Vera falando, eu como professora de matemática, eu sempre analiso, né? Tivemos 26 dias de aula presencial, antes da pandemia. E hoje é nosso 15º dia de aula de ensino remoto com os nossos pequenos. E agora eu me pergunto, como estão esses nossos meninos? Quem nós trouxemos já
para o currículo, né? Como que eles estão indo, como que eles estão avançando. Então, essa é uma provocação do dia que eu estou fazendo para todos nós. E a Rosana já me emocionou hoje cedo, né? Com esse abraço a todos nós. Um dia muito especial para nós e que sejamos tocados, né? Para que nós conseguimos chegar até o nosso aluno. Obrigada. Passo a palavra. Obrigada, professora Vera. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia, Kleber. Bom dia, Márcia. É o professor Eli. Vocês conseguem me ouvir? Sim, professor. Eli. Estamos ouvindo. Obrigado. Sim. Obrigada. Desculpa interromper, é que eu estava com problema de áudio e eu precisava saber se vocês iriam me ouvir. Obrigado. Obrigado, Eli. Bom, vamos dar sequência à pauta, então, Silvia? Sou eu? Sim. Agora é Ai, gente. literária, ok. Pois bem, né? Saudade de todos, né? A gente se emociona mesmo com tantas palavras carinhosas, mas vamos respirar fundo e vamos continuar. Bom, hoje na nossa pauta, eu coloquei uma indicação literária. Eu sempre faço a leitura em voz alta pelo professor, né? Pelo formador, que também deveria estar fazendo. Mas, em função do tempo, eu deixei só a indicação literária. Por que a indicação literária? Porque o nosso material, lá do segundo aninho, na leitura de textos, né, texto jornalístico, ele vai aparecer roda de jornal, roda de gibi, roda de leitores, né? Então, nós também precisamos pensar sobre isso. O que nós podemos fazer para nós, professores, também crescermos, né, enquanto pessoas, enquanto conhecedores da nossa literatura, para favorecer que os nossos alunos também o sejam, né? Lembrando que no kit que eles receberam, os fascículos de língua portuguesa e matemática, eles receberam gibi e receberam um livro literário, né? Então, hoje eu trouxe aqui, como indicação literária, um livro de Moacir Scliar, para você eu conto. O que será que ele vai contar, né? Esse livro, eu já tinha lido há um tempo atrás, e agora, nesse momento de pandemia, às vezes eu não tenho paciência de assistir televisão, de ficar olhando os jornais que repetem tanta coisa que não está me agradando mais. Comecei a reler o que eu tinha aqui em casa, e esse foi um dos livros que eu reli nesses últimos dias. Tá? Esse livro de Moacir Scliar, né, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, mas vamos só recuperar algumas informações do nosso autor. Ele foi um gaúcho, né, filho de imigrantes russos, que nasceu e morreu em Porto Alegre, e viveu no bairro judaico de Porto Alegre, a vida inteira. E ele diz, né, em uma das entrevistas que eu já ouvi, que o nome dele, Moacir, foi dado pela sua mãe Sara, porque ela era uma leitora fã de José de Alencar. E José de Alencar escreveu Iracema. E Moacir, no romance de Iracema, ele tem o nome de filho da dor, né? Porque ele é filho da Iracema, que é a Índia, com o Martim, que é o português, que é o Marte, né? E ele ainda faz uma brincadeira. Ele disse assim, que acha que a mãe não colocou o nome de Moacir porque queria, né? Com o nome, com o sentido de ser filho da dor. Mas sim com o sentido de ele se tornar um grande leitor e, quem sabe, um futuro escritor, que ele o foi, né? Escreveu mais de 70 livros, um contador de causos, né? E ele foi médico e escritor. E ele disse que se tornou médico médico sanitarista, porque ele sofria muito quando ele via alguém da sua família doente. Olha que interessante, né? E em uma das suas entrevistas também, que eu já assisti há um tempo atrás, ele diz, né, que ele escrevia bastante, mas não publicava, passou a publicar seus livros, seus contos na década de 70, e que ele também tem muita raiz nos escritores que nós temos, como Jorge Amado, Graciliano Ramos, né, da década de 30, que trata mais da literatura realista, que fala muito da desigualdade social, né? E esse livro dele, Para Você Eu Conto, é uma história de amor que ele traz
um personagem que é Juca, que viveu na década de 30, e ele conta para o seu neto a história do seu primeiro grande amor, que foi uma professora de história. E como na década de 30 a gente vive lá o Estado Novo, né, no momento que a gente tem Getúlio Vargas no poder, autoritarismo, centralizado nacionalismo, anticomunismo, ele diz que viver essa história de amor, né, Juca conta para o seu neto, transformou a sua visão de mundo. E tem uma bela história de amor, né? Então, para você, o conto é um livro que um avô conta a sua história do primeiro amor para o seu filho. Recomendo para vocês, tá bom? Que vocês gostem. E esse livro, ele está na escola, né? Eu sei que agora a gente está longe da escola, mas ele veio no apoio ao saber. Tá bom? Essa fica a minha indicação para vocês. Tá bom? Combinado? Bom, dando sequência, eu vou falar para vocês um pouquinho da 26ª edição da avaliação da aprendizagem em processo. Pode passar, Kleber, o slide, por favor? Bom, todos, né, os livros do material de apoio ao professor, eles têm as primeiras páginas em comum. Então, aqui a gente fez um recorte das primeiras páginas, né? Porque todos os anos e séries, com exceção da educação de jovens e adultos, realizam as avaliações da aprendizagem em processo, tanto de língua portuguesa como de matemática, né? Por favor, Kleber. Se for demorar, eu vou abrir o meu aqui, tá? Bom, as datas, né? As provas devem ser realizadas ao final do primeiro bimestre, na semana de 25 a 29, para diagnosticar a evolução da aprendizagem dos alunos. Aí vocês podem dizer assim, nossa, mas nós estamos num contexto diferente, né? As crianças estão em casa. Sim, elas estão em casa, mas a avaliação da aprendizagem, ela já estava organizada, e a gente precisa dar sequência natural a tudo que estava previsto, com as condições que nós temos, né? E com os cuidados que nós precisamos ter, né? Na avaliação da aprendizagem em processo, lá na página 7, a página 9, ele traz para a gente algumas observações bem bacanas. Que a avaliação da aprendizagem em processo, além de acompanhar as habilidades previstas, né, para o bimestre, ela também vai trazer, pode passar, Cleber, as habilidades do percurso, que elas são essenciais para o desenvolvimento ao longo das etapas de ensino para o ensino fundamental, né? Lembrando que no ensino fundamental nós temos o currículo, e para o ensino médio, né, a título de conhecimento, nós temos o currículo anterior, com as orientações curriculares, porque o ensino médio ainda está organizando, né, está em fase de consulta pública para ser organizado, né? Pode seguir, Kleber, por favor. Então, isso aqui a gente já comentou, ela é, né, com avaliação formativa, elas vão apresentar um número de questões maior de habilidade do bimestre, né? Que as habilidades do bimestre, qualquer avaliação, o que é? Um recorte do currículo paulista, né? Do nosso currículo vigente. Por favor, Kleber. Pode seguir, por favor, né? Que é um recorte do nosso currículo. Então, e o que a gente precisa nesse momento? Que nós, professores, engajemos os nossos alunos para que eles façam, né, da melhor maneira possível, né, sempre dentro daquilo que é possível. E a gente sabe que todos nós e todos vocês, professores, têm se dedicado bastante para que as crianças realizem as atividades e agora a avaliação da aprendizagem em processo também, né? A gente precisa garantir que as nossas crianças façam na medida do possível, né? E esse instrumento, ele tem o quê? Uma referência para que a gente possa planejar essas atividades não presenciais que serão oferecidas para as nossas crianças, dentro dos nossos roteiros, olhando para os nossos materiais, olhando para as habilidades que as crianças ainda não desenvolveram. Pode parar agora, Kleber, nesse slide. Então, só para a gente fazer aqui um recorte, falando das páginas lá dos materiais,
nós temos a avaliação de língua portuguesa e matemática do 2º ao 5º ano, né? Com as habilidades do currículo e as habilidades do percurso. Então, nós temos uma organização da avaliação, eu vou falar rapidamente dos anos, e a gente vai fazer um estudo breve do 5º ano, tá? No 2º ano, nós temos 12 questões, né? Nós temos 6 questões abertas e 2 de múltipla escolha, e uma de produção textual, que é reescrita de um conto. No 3º ano também, nós temos 12 questões, 4 abertas e 8 de múltipla escolha, e uma de produção textual, que também é reescrita no final do conto, né? No 4º ano, nós temos 16 questões, 6 questões abertas e 10 de múltipla escolha, né? E uma produção textual no 4º ano, que é o final de uma história, né? Que vai falar a história da Dona Raposa e os Peixes. No 5º ano também, né? 16 questões, e a produção textual, uma carta opinativa do leitor, que o tema, né, é o celular na escola, vantagens e desvantagens, né? Lembrando que todas elas apresentam habilidades do bimestre e o número de habilidades de 4 no 2º e 3º, e 6 itens de habilidade do percurso no 4º e no 5º ano, tá? Bom, aí eu trouxe aqui para a gente só conhecer uma questão que está do 5º ano. Por favor, Kleber. A questão do 5º ano, eu acho que eu peguei a questão número 1. Se o Kleber mudar o slide. Kleber, mudou? Eu vou abrir o meu aqui, então, para eu falar da questão, tá? Então, vamos lá. A questão... Aqui... Abriu? Deixa eu ver. Não. Eu vou abrir o meu aqui para eu fazer a sequência. Não, para mim não está aparecendo. O meu parou no slide. Toda vez acontece isso. Só um minuto. Só um momentinho, Marta. Deixa eu perguntar para os participantes. Todos estão conseguindo ver os slides? Os professores estão conseguindo ver os slides? Agora estou vendo sim. Ótimo, então tá bom. Vocês podem repetir, Kleber, os slides estão na tela. Eu acho que ela quer o próximo, onde aparece o Garfo. Não, mas pode ficar nesse aqui. Eu só fiz um recorte, eu acho que o primeiro, eu pontuo as questões, que são as habilidades do bimestre do 5º ano, e as habilidades do percurso, que são 6, né? O número de questão é a questão 1, 2, 3, 4 e 5. No próximo slide, eu trouxe a questão número 1, que é a leitura, né, de um gênero textual, no caso, a charge. Pode mudar, Kleber. Se você já chegou lá, ótimo. Né? Questão 1? Isso. O meu está travado, mas eu vou aqui. Tá, já está na 1. Tá 1? Isso, a charge. Tudo bem. Então, a questão 1, da avaliação do 5º bimestre, ele traz uma habilidade do percurso, né? Olha lá o código alfanumérico, P de percurso. Essa habilidade vai aparecer do 3º ao 5º ano, de ensino fundamental, de língua portuguesa. Número 6, que é inferir informações implícitas no texto. Então, a leitura de charge sempre é um grande nó para as nossas crianças, e isso a gente observa que vai e segue anos adentro, né? A gente observa isso lá no ensino médio também como uma habilidade que a gente precisa desenvolver bastante. Uma das situações que nós temos que colocar para nossas crianças, para ele compreender esse gênero textual, ele precisa conhecer o quê? A característica do personagem, né? Então, ele precisa conhecer o Garfield. Garfield, o que é? Um gato preguiçoso, que detesta segunda-feira, que gosta de assistir televisão, né? Gosta de lasanha, irônico, toda essa característica. Então, para ele poder entender... Cara, esse gato. Ah, é, professor? Então, ele precisa conhecer, né? Assim, quando a gente fala do autor, a gente já entende o que ele fala, né? O que ele vai escrever. Quando eu falei de Moacir Scliar, ele cresceu no bairro judaico,
ele sempre teve como referência os autores idealistas, né, da literatura realista, que lutou contra a desigualdade. Ele fala muito, né, da questão do nazismo. Em algumas situações ele faz referência, ele diz, né, que o nazismo mudou de nome e vem para a intolerância que a gente vive hoje, né? Então é interessante a gente estar sempre conhecendo. E aqui no caso, voltando para o Garfield, né, como o professor disse, ele é preguiçoso, né? E a questão que vem a seguir, né, ele traz o quê? A questão número 1, nessa habilidade de interpretar, localizar uma informação. Como é que é a habilidade mesmo, que eu já esqueci? Habilidade número 6, né? Habilidade do percurso, de inferir uma informação implícita no texto. E a questão é, qual é a questão? Vamos lá. Que aparece na nossa prova para as nossas crianças. O que torna esse texto engraçado é o fato de que dele se preocupar com a aranha, de ele oferecer um jornal para a aranha ler, a aranha afirmar para o Garfield que ele está com dor nas costas, ou a D, oferecer uma massagem usando o jornal e a aranha se dizer curada, né? Então, voltando no texto e fazendo a leitura, a gente faz a inferência de que é a alternativa D, né? E as nossas crianças precisam desenvolver essa habilidade, né? Então, esse é um exemplo de uma habilidade do percurso que está na nossa avaliação, que a gente tem que dar uma olhada bem bacana para ela, quando a gente tiver essas avaliações em mão, para a gente poder fazer análise dos que as nossas crianças estão aprendendo, né? Trouxe aqui também uma questão de matemática, do 5º ano, né? Também trouxe aqui que a avaliação de matemática também traz as habilidades do currículo, né, da habilidade do bimestre, e as 6 habilidades do percurso, né? Aí trouxe aqui a questão número 15, para a gente conhecer a prova, né, a questão da avaliação, o item da avaliação, que a habilidade, ela é do ensino fundamental, do 5º ano de matemática, e a posição 24 no nosso currículo, que é ler e interpretar informações e dados estatísticos apresentados em gráficos de coluna e linha, né? Gráfico de coluna e linha também é um grande nó para as nossas crianças, né? Então, a questão está aqui. Tatiana e Cristina registraram de segunda a sexta-feira a temperatura máxima que ocorreu na cidade em que moram. Com as informações obtidas, construíram um gráfico de linha. E essa é uma questão aberta, a criança vai ter que buscar em quais desses dias a temperatura máxima foi menor que 10 graus. Alguém se arrisca a responder para nós? Qual foi o dia da semana que a temperatura máxima foi menor que 10? Quarta-feira e sexta-feira. Essa atividade está no EMAI do 5º ano. Isso mesmo, professor. Muito bem. Então, trouxe aqui só o exemplo de algumas questões, né? Para a gente olhar para a avaliação, pensar como ela está organizada, porque nós temos que pensar que as nossas crianças farão em casa com suas famílias. Quando elas retornarem no presencial, que elas trarão essa avaliação para a gente, né? Então, nós temos que pensar nessa situação também. E no nosso material de apoio, ela também traz as orientações para a aplicação dessa avaliação. Então, nós temos as especificidades. No 2º ano, nós fazemos a leitura da prova na íntegra para as crianças, no 2º ano, na de língua portuguesa e na de matemática. No 3º ano, nós temos situação que a gente lê para a criança a história, e na de língua portuguesa, nós também vamos pedir sempre para que ele leia sozinho, né? E a de matemática, a gente faz a leitura das questões. 4º e 5º ano, as crianças têm autonomia na leitura, então elas vão fazer sozinhas, né? Então, a gente já conhece esses procedimentos, mas é bacana a gente dar mais uma olhada para esse material, para a gente estar sempre entendendo o porquê da nossa ação pedagógica nesse momento de aplicação, que nesse momento será remota,
né, com o apoio das famílias, para que a gente possa depois fazer análise desses registros, né? Essas orientações estão na página 7 do material, 7 a 9 do professor, tá? Bom, aqui nós temos algumas novidades para esse ano. Nós precisamos depois, vamos combinar a questão de como faremos essa aplicação, do 2º ao 5º ano. Eu e o professor Kleber também estamos organizando alguns áudios que podem assessorar. Nós não mostraremos agora, até por uma questão de tempo, mas nós vamos comunicando pelo grupo, professor com professor, coordenador com coordenador. Mas nós temos algumas novidades, né, que talvez nem sejam tantas novidades, que as notícias estão correndo, muita live pelo secretário, que a gente está acompanhando. Mas o que nós temos de novidade nesse momento? A aplicação da avaliação da aprendizagem em processo para os anos iniciais, para o 1º, 2º ano, de língua portuguesa e matemática, nós teremos um momento com o mediador pelo aplicativo. Isso é para quem ainda não aplicou, ou para quem já organizou, para quem ainda não organizou, que a gente vai conversar individualmente, a questão da aplicação, tá? Então, existe essa possibilidade. No horário que já está no centro de mídias, começa às 7h30, até às 9h, depois das 9h, vai seguir aquele horário do dia. Então, como que está organizado? No dia 28, vai ter um professor, Edmilson e a professora Roberta, que farão a mediação na aplicação de língua portuguesa do 1º e do 2º ano. No dia 28, também terá um professor, ou a Roberta, ou a Edmilson, que farão a mediação, mas no 3º ano, somente da produção textual, né? Que demanda a leitura de uma história e eles reescreverem o final do conto. E dia 29, a aplicação de matemática para o 1º e o 2º ano, também no mesmo horário, tá? Quem já aplicou, não tem problema. Olha, professor, eu quero aplicar com os meus alunos, eu não vou usar o centro de mídia. Não tem problema. Eu e o Kleber estamos organizando alguns áudios, alguns vídeos. Não, professor, eu também não quero, eu já organizei da minha maneira. Também não tem problema. Cada um vai fazer da melhor maneira possível, tá? Nós estamos aqui para apoiar, para auxiliar, para ter sugestões, dar sugestões para vocês, tá bom? Respeitando o trabalho já de vocês, o que vocês já escolheram para o momento, tá? No próximo slide, Kleber, pode mudar? Olha outra novidade. Nós também teremos a resolução comentada pelo Centro de Mídias no período de 1º a 5 de junho. Essa resolução comentada, ela vai acontecer do 3º ao 9º ano do ensino fundamental e de 1ª a 3ª série do ensino médio. Por que que o do 1º e do 2º ano não terá uma resolução comentada? Porque a gente precisa analisar a escrita das crianças, cada um tem uma hipótese, ela é muito mais próxima da nossa realidade para ficar exemplificando. Então, por isso que a gente vai também trabalhar, quando a gente tiver de posse desses registros, essa análise, tá bom? Outra coisa que a gente tem que lembrar aqui. Esse slide aqui, ele já mudou, né? Porque nós organizamos ontem de manhã, mas nós temos uma outra informação. Nesse momento, as crianças farão avaliação em casa e não devolverão. Elas vão trazer só após o retorno das aulas. Porque existia a possibilidade de, por via remoto, por aplicativo, por foto. Então, a nossa dirigente nos informou ontem, no final da tarde, que não precisa. Não precisa pedir para levar. A escola já organizou que os pais vão levar a atividade, a avaliação da aprendizagem está junto. Tudo bem, não tem problema. Sempre com os cuidados, né? Diga assim, professor, por favor, não receba nenhum material de aluno em casa. Pense que o vírus também tem o período de vida dele no papel, né? Sempre com muito cuidado, tá? Então, assim, cada escola tem uma organização, por exemplo, Raposo, quinzenalmente, os pais vão à escola, trazem os registros das crianças, já levam novas atividades. Se nesses 15 dias...
Oi. Marcinha, desculpa te cortar. Temos aqui 2 mãos levantadas, da supervisora Daniele e do professor Eli. Sabe o que é? Eu não estou vendo a sua imagem, eu estou no meu slide, mas tudo bem. Só vou terminar esse slide e a gente já chama ele, tá bom? Isso, tá. Obrigado. Desculpa. Tá bom? Imagina. Você fez muito bem. Então, a forma que a escola já está organizada, a gente não vai interferir. Mas nós não temos essa necessidade de pedir para que ele traga agora. Pode pôr o professor para perguntar. Por favor, Kleber. Por favor, professor Eli, você pode entrar? Oi, bom dia a todos mais uma vez. Me ouvem? Sim, professor. Ok. Márcia e colegas, eu tomei a liberdade de desenvolver um formulário Google de língua portuguesa dessa app, também um formulário Google de matemática dessa app e um formulário Google para carta de leitor, onde ao final eles conseguem incluir uma foto da carta escrita no próprio formulário, né? Então eu tive bastante retorno, eu ainda não apliquei os formulários, mas assim, das atividades das provas, a gente foi orientado a já ir aplicando vagarosamente por conta da distância, né? A gente acaba tendo que dar uma atenção especial aos alunos. Então eu acabei começando essas aplicações já tive alguns retornos, tenho recebido fotos, os alunos estão sim dando conta de fazer de uma forma muito tranquila. E a partir de hoje, como a maioria da minha sala já me mandou as fotos da prova feita e do gabarito, eu estou disponibilizando esse formulário, porque ao transcrever as respostas dele no formulário, no sentido de escolher as letras das respostas corretas quando elas têm alternativa, ou de digitar no próprio celular preenchendo o formulário, o aluno, ao enviar o formulário para mim, já vai receber a correção da prova e já vai saber quantas questões ele acertou. Então, é bem interessante. E se algum colega do 5º ano, porque eu trabalho com o 5º ano, se algum colega quiser, eu posso compartilhar o formulário e o colega pode utilizar sem problema nenhum. Essa era a minha contribuição. Nossa, muito obrigada, professor. É isso mesmo, professor. A gente está trazendo essas informações porque nós recebemos essas informações, se eu não estiver equivocada, dia 20, dia 19 ou dia 20, né? Mas as coisas mudam. No dia 20, quando nós tivemos essa orientação, falava-se dessa questão de ter esse recebimento, né, de forma remota, por aplicativos, né? Mas agora, pelo que a dirigente nos orientou, não precisa. Ele pode trazer essa avaliação quando ele retornar, tá? E a preocupação também é quanto à digitação. Então, ela também nos informou que essa digitação será somente no retorno às presenciais, tá? Segundo o que eu vi da secretaria, desculpa, Márcia, segundo o que eu vi na Secretaria de Educação, a digitação vai ser aberta agora, acho que a partir do dia 25, 26, uma coisa assim, e permanecerá aberta até a volta às aulas. Então, mesmo quem não der conta de fazer online, vai poder digitar quando voltar. Isso mesmo, professora. Só uma intervenção, Márcia. A supervisora Daniele, por favor, Daniele. Fique à vontade. Sou eu, Vanessa, dirigente. Desculpa, professora Vanessa. Como teve uma reunião com a Coped, o Caetano que deu essa informação, eu preferi passar já ontem para a Márcia para tranquilizar os professores, tá? Então, o objetivo, né, é que a gente tente orientar os pais agora, as famílias, para acompanhar a realização da prova, para guardar a prova, para que a gente tenha esse instrumento, né, para poder colocar posteriormente no sistema, tá? E, assim, o caráter da prova, ela não vai ter a conotação que tinha antes, nem de comparativo com o próprio MMR, tá? Então, isso foi uma garantia que a gente teve, da fala do próprio Caetano. A gente tem mais uma reunião junto com o secretário que é para justamente fechar essas questões sobre a AP, sobre essa digitação. Então, vocês, professores, não precisam se preocupar nesse momento. É claro que, como algumas escolas, as famílias já estão retirando os materiais
enfim, quinzenalmente, se puder, né, dar essa devolutiva e vocês conseguirem ter acesso a essas provas das crianças para ir alimentando o sistema, ótimo, mas se não, o sistema vai ficar aberto até o nosso retorno presencial, tá? Então, só para tranquilizar vocês nesse sentido, porque era realmente uma preocupação de todos, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, professora. Obrigado, professora. Eu acho que a Rafaela também está querendo participar. Estou vendo a mãozinha dela aqui. Isso, mas a Dani, acho que levantou a mão. Não, tudo bem. Eu só me enxergo da Rafa. Fique à vontade. Por favor, supervisora Daniele. Supervisora Daniele, por favor. Acho que ela está sem som. Então, por favor... Bom dia. Isso, bom dia, Dani. Não, eu ia só contribuir e, na verdade, acrescentar aquilo que a Márcia acabou colocando, muito bem colocada aqui para os professores, e também a nossa dirigente acabou de colocar, essa questão de tranquilizar, né, porque nós estávamos alinhando essas ações aqui na nossa diretoria, né, mas assim, quanto a essa questão da digitação, essa questão da realização dessa prova, e assim, enfatizar mesmo essa questão do acompanhamento, né, da família e pelos canais e tudo mais, mas era só isso mesmo que eu queria contribuir, mas acabou que Márcia já conseguiu, na sequência da sua fala, falar, o professor também, ele colocou a forma como ele já se organizou lá na escola, e a nossa dirigente também acabou colocando essa situação, era só mais nesse sentido mesmo, viu, professor Kleber? Mas obrigada de qualquer forma e passo a palavra. Obrigado, professora Daniele. Por favor, professora Rafaela. Bom dia a todos. Então, a minha questão era justamente a respeito porque nós acabamos organizando a aplicação, porque nós estávamos apreensivos com essa questão da digitação, né, de prazos, mas a nossa dirigente tirou a dúvida, então nós já estamos realizando as aplicações, porque a gente sabe da dificuldade, né, começamos essa semana com algumas salas, com o objetivo de atingir a todos os alunos, né, porque são pequenos, utilizam o celular dos pais, né, então com o objetivo de a gente conseguir atingir a todos, nós resolvemos organizar essa aplicação para essa semana começar, né, mas então a gente agora fica mais tranquilo sim, tá, e vamos aguardar, a gente já havia até marcado dias para as avaliações serem entregues, mas como a dirigente já disse, eu vi que agora a gente pode ficar mais tranquilo com essa questão. Obrigada, viu? Obrigado, professora. Uhum. Bom, então, olha só, que bacana a nossa conversa, né? Todos os esclarecimentos. A nossa dirigente trouxe as informações, ela já tinha me passado ontem, né? E, assim, o que a gente tem que fazer é acompanhar mesmo, sempre que possível, né? O secretário tem live todo dia na hora do almoço, é convite, mas é bem bacana que a gente possa acompanhar sempre que possível, dependendo da agenda, para a gente estar sempre com as informações precisas, né? E muita coisa vai mudando, né? Bom, como a professora já falou da digitação das avaliações, né? Nós também temos lá as digitações das notas do bimestre, que também, como foi dito na live pelo Caetano da Coped, ficarão abertas, né? Por quê? Nós não podemos deixar nenhum aluno para trás, certo? Nós vamos tentar ao máximo atingir todos os alunos para fazer avaliação da aprendizagem do processo, todos os alunos para que consigam realizar as atividades remotas, mas pode ser que, por algum motivo, algum aluno não nos dê uma devolutiva, não nos dê um feedback, e o professor diga assim, eu não tenho nada para avaliar meu aluno, mas eu sempre tenho, eu trabalhei no primeiro mês, se eu, mesmo assim, eu não acho que eu possa avaliar. Quando o aluno retornar, nós vamos para atividade de recuperação, nós vamos dar atenção a esse aluno, porque ele não pode ser prejudicado. Então, o sistema vai estar sempre aberto para a digitação da avaliação e também das notas do bimestre, né? Bom, a Dani quer falar, mas só vou terminar aqui, tá, Dani?
Então, tudo que eu falei para vocês aqui quanto à aplicação, né, que a escola já tinha conversado com a Rafa, já tinha iniciado da melhor maneira possível. O Raposo, a gente está conversando com a Andrea para a aplicação ser da melhor maneira possível, atender todos os nossos alunos e todos os nossos professores, tá bom? Dani, pode falar. Por favor. Eu acho Oi, Márcia, é que ela esqueceu na de verdade, abaixar que minha a mão mãozinha tinha ficado levantada, Ah, desculpe. né? Então desculpe. Não, tá tudo bem. Abaixa essa mão, Dani. Tá perfeita a sua fala. Podem continuar. Que bom. Tá? Se tiver alguma coisa que você queira complementar, fique à vontade, né? E assim, nós temos o nosso... É que assim... Pode falar, Dani. Na verdade, as coisas estão acontecendo muito, assim, realmente dentro de... Às vezes, assim, acontece uma coisa num dia, talvez no outro dia venha uma outra informação, né? Mas tranquilo, tá perfeito o que você está colocando aqui. Eu só tinha deixado mesmo a mãozinha levantada porque eu estava atendendo. Não, tudo bem. Mas podem continuar. Tá, então, obrigada, Dani, muito obrigada. Então, algumas considerações. Eu sei que o nosso tempo está estourando, mas vocês se incomodam de ficar uns minutinhos a mais? Porque, assim, é tanta informação, né? E o tempo nosso é tão curto. E, então, agora eu vou passar a palavra, mas nós vamos continuar nos falando pelo nosso grupo, com as informações, sempre muito próximos, né, que nós estamos. Agora eu passo a palavra, então, para o Kleber. Por favor, Kleber. Obrigado, professora Márcia. Então, meus queridos professores, vamos, visto que o tempo está um pouquinho avançado, mas está dentro da nossa pauta. Vamos falar um pouquinho do diário de classe online, dos registros de aula na sede pelo diário de classe online, né? Então, vamos mostrar alguns passo a passos, bem rápidos, né? Porque a secretaria também, por meio da SEDUC, ela está disponibilizando uns tutoriais onde nós conseguimos acessar e poder tirar algumas dúvidas também com essas ferramentas tecnológicas. Mas eu vou deixar, eu montei aqui um material, né, compartilhado junto com as outras ATPCs, que foram compartilhados também nas outras ATPCs de humanas, exatas, linguagens também. Então, estamos compartilhando com vocês também para que possamos tirar essas dúvidas com algumas ferramentas tecnológicas. E o Diário de Classe Online, ele chegou com o objetivo de auxiliar os professores no sentido de facilitar os registros, as notas, as faltas, porque para o próximo ano, esse ano ainda não é obrigatório, mas para o próximo ano ele será incluído como obrigatório e teremos que usar essa ferramenta. Então, por que não já começar a usá-lo nesse ano para poder tirarmos as dúvidas que precisamos, né? Então, lembrando, quando nós vamos... No caso do Diário Classe Online, nós vamos entrar na página, a página da Secretaria Escolar Digital, quando o professor entra com o seu login e senha, né, com o seu RG, tudo. Vou passando aqui, você vai colocar o seu RG, sua senha, vai estar dando os primeiros passos para poder entrar. Você vai entrar com o seu... Só quem tem acesso ao Diário de Classe Online, no caso das turmas, é quem é professor. No meu caso, assim, eu não tenho turma, então os meus acessos são bem restritos nesse sentido, né? Então, você vai, quando abrir, você entrar, acessar, você vai ter a opção dessas 3 opções, você vai entrar como professor, e aqui... Vocês vão observar aqui na sede, na sua página, na sede, na Secretaria Digital, o Diário de Classe Online. Você clicando no Diário de Classe Online, você vai poder fazer os seus registros de aulas. Clicando aqui, só mostrando para vocês, você vai selecionar o ano, né, no ano que nós estamos, no caso 2020, e vai pesquisar as turmas que você tem, que a sua Secretaria da Escola lançou na Secretaria Digital. Então, você vai observar as suas turmas que você tem e as escolas que você trabalha, as suas turmas que você tem. Dando sequência, você vai escolher uma turma. Deixa eu mudar aqui Nesse slide aqui, nesse passo na secretaria, vocês vão poder colocar
Vocês vão clicar sobre o bloco, vão colocar o conteúdo, a habilidade, vão acessar o calendário para colocar o calendário, o dia da sua aula e tudo. Por exemplo, no próximo slide, vem mostrando. Minha aula, por exemplo, foi no dia 5 de março. Você vai colocar o horário da sua aula. Lembrando que tem alguns professores que estão entrando em contato, que falaram que está dando algum erro no horário, tudo. Lembrando que essas aulas, esses horários, é a secretaria da escola que tem que lançar esses horários. Se não estiver batendo, quando você colocar aqui, você não vai conseguir não vai conseguir fazer a sincronização e vai dar erro. Então, sempre estou em contato com a secretaria da sua escola para poder ver do seu horário, do seu dia, se está tudo certinho as suas aulas, né? Então, aqui vai estar o lançamento do dia, o lançamento da hora da aula, e aqui onde você vai colocar o conteúdo, as habilidades, vai selecionar aqui, por exemplo, conteúdo, introdução à ética, né? Aí vai escolher as habilidades, vai clicar. Lembrando que você pode escolher mais de uma habilidade, mais de um conteúdo, não é uma regra um só. Se você trabalhou uma, duas, talvez mais, você pode lançar mais. Vamos dar sequência aqui. E aqui nessa parte interessante, você vai colocar os recursos que você usou durante a sua aula. Você você deu a sua aula pelo centro de mídias, usou livros didáticos, um exemplo, usou livros literários, materiais. Isso aqui é um exemplo, né? Outros, por exemplo, eu dei minha aula para um grupo de videochamada pelo WhatsApp. Você pode colocar aqui, tem essa opção. E sempre lembrando, depois que você fizer tudo isso, você tem que salvar, senão você vai ter que fazer tudo de novo. Salvando, vai estar tudo registrado na sede. Essa página que vocês estão percebendo, professores, essa é a página inicial de quando você tem acesso quando você entra na sede, com a sua senha, com o seu RG e com a sua senha. Interessante que aqui a SEDUC ela já está disponibilizando tutoriais de apoio às ferramentas tecnológicas, né? Então, por exemplo, perguntas que foram feitas para a secretaria, foram feitas para eles, colocaram aqui tutoriais respondendo essas perguntas, como aprovar disciplina eletiva, como lançar frequência e registrar aulas no diário de classe. Vou compartilhar com vocês, visto que nós estamos falando de registrar frequência, aulas no diário de classe, eu vou compartilhar com os colegas, clicando nessa aba quando vocês entrarem, qual tutorial que eles passam para a gente usando o smartphone. Então, eu vou compartilhar com vocês, só um momento. É só abrir aqui. Só um momento, esse é o passo a passo. Opa. Só um momento, espera aí. Compartilhar. Estou dando um erro aqui. Isso, esse é a página, espero que vocês possam ouvir, eu vou colocar do começo. Vamos lá. Kleber está sem áudio. Eu acredito que você precisa ativar o áudio do sistema para vir para o Team, por favor. Sim,
Eu vou ativar ou incluir o áudio do sistema. Tá aqui. Pronto. Olá, seja bem-vindo ao Diário de Classe. Aqui você Perfeito. poderá realizar todas as atividades que anteriormente eram feitas no seu diário de papel. Gostaria de informar que para nossas produções de vídeos da SEDUC, estamos utilizando um ambiente de teste. Neste vídeo, explicarei como fazemos registros das faltas e das aulas no aplicativo Diário de Classe. Clique em Frequência. Depois, selecione o filtro Lançamento. Agora, escolha a turma. Selecione o dia da aula e depois o horário. Faça a chamada e, ao final, clique em salvar. Neste momento, o app faz um atalho para o registro de aulas. Selecione o conteúdo e depois selecione as habilidades. Clique em Continuar e selecione os recursos utilizados durante a aula. Você poderá selecionar mais de uma opção. Uma informação muito importante é que, caso tenha usado outros recursos diferentes dos descritos na lista, aponte o campo Outro e informe. Clique em Continuar e descreva brevemente sobre a aula dada. O campo de observações é um campo de preenchimento opcional. Clique em Salvar e aparecerá um pop-up informando que o seu registro foi salvo e que é necessário sincronizar para que os registros sejam enviados à sede. Clique em OK. Na tela inicial, clique em Sincronizar e aguarde até que todas as etapas sejam efetuadas. A sincronização foi realizada com sucesso. Agora você precisa acessar a sede e consultar os seus lançamentos. Então, professores, esse aqui é o passo a passo, né? Onde quando nós entramos na sede, é um tutorial que a SEDUC está disponibilizando. Eu coloquei nesse material da TPC de hoje, esse passo a passo, também coloquei o passo a passo que eles mostraram pelo smartphone, né? O material ficará disponível também no temário pedagógico para os professores, tudo para poder entrar. Mas também eu me coloco à disposição para poder ajudar os professores nesse sentido com o diário de classe online. Talvez fiquem algumas dúvidas, algumas perguntas no sentido assim, mas se não é obrigatório, por que eu tenho que usar? Se eu estou usando de papel, é mais trabalho? Sabemos sim que pode ser mais trabalhoso, é mais trabalhoso você fazer 2 lançamentos em 2 lugares diferentes, né? Porém,
Por que esse ano está dando essa possibilidade de usarmos a ferramenta do Diário de Classe online esse ano? Por quê? Justamente para que possamos, a SEDUC, ela possa fazer os ajustes necessários para evitar certos erros quando começar a utilizar oficialmente para o ano que vem. Então, alguns erros de sincronização, alguns erros de lançamento de turmas, pode, é uma ferramenta muito grande, muito complexa, né, para todos os professores do estado, mas quanto mais professores usarem essa ferramenta, quanto mais professores se habituarem com o diário de classe online, acredito e tenho certeza que será muito mais fácil para o ano que vem usarmos ela quando ela estiver oficialmente colocada para que devemos usar somente ela, né? Então, vamos tentar nos habituar, sabemos as dificuldades que os professores estão tendo com muitas coisas, mas tentem, da medida do possível, se habituar com essa ferramenta, tirarem as dúvidas que estão precisando, se familiarizar com ela para poder, assim, o ano que vem ter mais facilidade, né? A gente não ser pego de surpresa, como usar, como acessar, como lançar falta, como registrar aulas, né? Então, a sugestão que estamos dando, né, é com esse objetivo para que vocês possam estar melhores preparados, mais bem preparados para o próximo ano, quando essa ferramenta estiver totalmente disponibilizada para que toda a rede esteja usando de forma oficial. E aqui, como eu mencionei para vocês, o material que o jovem mostrou no vídeo, eu coloquei no PPT para ficar disponibilizado no temário pedagógico para vocês. Não tem por que eu falar do que ele acabou de falar no vídeo, né? E ficará disponível para vocês a partir de hoje à tarde, já iremos colocar. E também nos colocamos à disposição para poder tirar as dúvidas que vocês possam ter referente a essa ferramenta tecnológica, né? E tenho certeza que ela vai nos ajudar a facilitar muito o nosso trabalho. O começo é difícil, dá uma dificuldade, eu não sei, eu não consigo. Vocês podem ter certeza, a partir do momento que começou a usar, vocês vão ver como vai facilitar o trabalho de vocês, dando mais tempo para outras coisas que vocês podem fazer, que vocês sabem fazer de melhor, que é ajudar os nossos alunos, darem as aulas, preparar as aulas para eles, né? Porque sabemos que o papel ali tem um trabalho, né, é meio complicado, e o registro eletrônico podem ter certeza que fica muito mais fácil. Lembrando que os registros podem ser feitos offline, pois o aplicativo ele sincroniza os dados assim que o celular for conectado a uma rede. Então você não precisa estar logado a uma rede Wi-Fi, você pode fazer todos os seus registros ali. Quando tiver acesso à internet, automaticamente ele vai fazer essa sincronização dos dados para a sede. Tudo bem, professores? Passamos um pouco do tempo, né? Tinha bastante coisa para falar. E agora estamos para partes finais da nossa ATPC desse dia 22. Márcia, Silvia. Olá. Oi, pode falar, professor. Oi, desculpa. Eu realmente eu vim de São Paulo para a Baixada e lá a gente já utilizava essa ferramenta do Diário de Classe há algum tempo. É uma ferramenta que realmente, à medida que você está utilizando, você vai se aprimorando e fica muito, muito fácil a utilização dela no dia a dia. Tem seus problemas muito, né, de sincronização. Sim, bastante. Tem seus problemas, como tudo que a gente tem disponível aí na educação que envolve redes, online e tudo mais, apresenta problemas. A Secretaria da Educação é uma das maiores secretarias que o Estado possui, né? Então, claro que vai ter problema. Mas ele é muito, muito prático para usar, muito tranquilo, e ele até aceita também copia e cola. Então, se você tem um registro no seu computador ou no seu smartphone sobre as atividades que você está realizando no dia, é só selecionar, copiar, colar. Talvez você tenha que fazer lá meia dúzia de edições e sincronizar. É muito fácil, muito tranquilo. Obrigado. Bom, obrigado, professor. Muito bem lembrado, viu? Muito obrigada pela contribuição. Né? Então, a gente está partindo para o final, como o professor Kleber
já colocou, a gente passou um pouquinho do horário, a gente pede desculpa, mas é que a gente tem tanta coisa para falar com vocês que o tempo acaba ficando curto. Mas eu só quero, assim, justificar que não deu tempo, coloquei no grupo, mas preciso falar aqui com vocês também. Hoje nós teríamos uma TPC da EFAP, às 8 da manhã, né? Mas a justificativa da EFAP por quê? Lá no primeiro nossa TPC do dia 8, eles tinham marcado uma TPC de 50 minutos, e eles ficaram quase 2 horas. Atrasamos até o nosso início das 9h30, teve um congestionamento, nós atrasamos 10 minutinhos para começar. Então, devido a esse ATPC que eles adiantaram no dia 8, o de hoje eles não fizeram, tá bom? É justamente por isso, não é que eles não deixaram de fazer, eles já adiantaram, e devido à carga horária do professor de ATPC, eles acharam por bem não fazer agora para não sobrecarregar o professor, tá bom? Bom, eu iniciei hoje com uma indicação literária. Essa semana que vem, nos ATPCs das unidades escolares, eu participarei. Falaremos mais sobre a roda de leitor, sobre indicação literária, porque eu quero a colaboração de vocês para os próximos ATPCs nossos, tá bom? Mas isso a gente vai discutir na pauta da unidade escolar, tá bom? Eu agradeço demais a participação da minha equipe, né, da equipe dos anos iniciais da diretoria de ensino, né, as supervisoras que estiveram presentes, a todos vocês, professores e coordenadores, tá? Desejo a vocês um bom dia, um bom final de semana, cuidem-se bastante. Meus colegas, por favor, obrigada, passo a palavra para a Silvia e para o Kleber para a gente... Oi. Também queria... Posso falar rapidinho? Claro que Ednilde? pode. Claro que pode. Não. Só para parabenizar mais uma vez vocês, achei a TPC excelente, até vi uma mensagem aqui, eu quase não consigo ver, mas hoje apareceu uma mensagem de alguém que falou, a TPC muito bem organizada, com uma pauta realmente voltada, né, para facilitar a vida do professor, adorei. E parabéns mais uma vez para todos vocês, parabéns professores e parabéns para esse professor que participou. É muito importante também que a gente tenha esse compartilhamento de boas práticas, como ele falou, que já utiliza, né, todas essas ferramentas. Então, parabéns, professor, e parabéns para vocês. Um abraço para todos. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Se mais alguém, alguma supervisora quiser se despedir, Silvia, Kleber, temos alguns minutinhos. Eu agradeço, né, por essa energia de toda a equipe dos anos iniciais. Muito obrigada e que Deus continue nos fortalecendo. Passo a palavra. Obrigada. Professores, PCs, muito obrigada. Sintam-se abraçados. Me desculpem. Eu estou com problemas técnicos aqui no áudio, vou solucionar para na semana que vem não ter esse problema de novo. Eu fico muito feliz de fazer parte da equipe dos anos iniciais. O Kleber e a Márcia, a gente trabalha junto, a gente tem uma sintonia muito bacana e vocês são incríveis, incríveis mesmo. A nossa equipe é privilegiada. Um abraço a todos. Amém. Sinto Obrigado. mesmo. Obrigado, mesmo. Silvia. Com todos. Obrigado, Márcia, queridos professores. Eu estou aqui olhando para a Deolinda, trabalhei com a Deolinda lá no Sebastiana, ótima professora. Estou com a Alessandra também, no Raposo. Conheço aqui, estou conhecendo muitos professores novos, professor Eli também, prazer em conhecê-los. Né? A Rafaela trabalhou minha, Kleber. Também. Oi? Satisfação minha sempre. É um prazer tê-los aqui, né, fazer parte dessa equipe, poder contribuir de alguma forma. Somos uma equipe, sempre pensando com o objetivo de trabalharmos juntos, com o objetivo de sempre ajudar os nossos alunos, nossas crianças, que quando trabalhamos juntos, tiramos as dúvidas, damos sugestões, colaboramos de alguma forma, é sempre com o objetivo de ajudar e favorecer os nossos alunos. Equipe, supervisores, a nossa querida dirigente regional de ensino, nossos professores, coordenadores, PCNPs, um forte abraço a todos. E eu estou vendo uma mãozinha levantada aqui para a gente poder finalizar. A nossa querida supervisora Rosana. Vamos finalizar
com a professora supervisora, a professora Rosana. Por favor, Rô. Obrigada, Kleber. Agradeço. Esse momento nos fortalece, né? Esse momento nos motiva, né? Que estamos juntos, não estamos sozinhos, nós somos uma aldeia global, né? Estamos todos juntos. Professor, obrigada, agradeço o seu compartilhar, né? As suas boas práticas. Equipe, sem palavras, tá? Um bom final de semana, um bom feriado, até a nossa próxima ATPC. Parabéns, obrigada. Equipe maravilhosa. Tchau. Beijos para todos, gente. Um bom final de semana. Agradeço todos, sem exceção. Beijo para todos. Tá bom? Igualmente. Beijo bom para fim todos, de semana a viu? todos. Para todos. Bom descanso. Vou encerrar a reunião. Obrigado. Beijo, gente. O professor Kleber ficou devendo, tem que trazer uma anedota para começarmos a nossa prova. Beijo! beijo. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Acabei de compartilhar o link do Moacir Ciliar, se alguém quiser conhecer um pouco mais. Muito obrigada, professor. Muito obrigada. Compartilhado aí no chat, ok? Muito obrigada, professor. Bom trabalho. Bom descanso. Igualmente, Nada, tá? Fiquem com Deus. Já tarde agora para trabalhar. Verdade. Nós também, professor, nós temos reunião, temos que continuar nosso material. Bom trabalho a todos. Amém. Depois das 18. Verdade, professor. Igualmente. Beijo. Até logo.